Esse é o vídeo de suporte 3 de 3, referente à aula 10, síntese e reações de compostos beta-dicarbonílicos da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Nos vídeos 1 e 2, a gente focou a atenção na síntese dos compostos beta-dicarbonílicos. A gente ficou lá analisando várias metodologias de síntese, por que elas ocorrem, para então a gente obter, para a gente preparar no laboratório compostos beta-dicarbonílicos. Especialmente a gente focou a atenção nos beta-cetoésteres. Então a gente viu lá várias estruturas possíveis. Agora a gente vai começar a olhar, uma vez que eu sintetizei ou que eu comprei um composto beta-dicarbonílico, o que eu posso fazer com ele no laboratório? O que ele vai dar origem? Ele é material de partida para quê? Antes da gente analisar isso, eu vou precisar agora que a gente foque a atenção num detalhe. Nós vamos ter que prestar atenção agora que ácidos carboxílicos, dependendo da estrutura dele, ele pode sofrer uma reação chamada descarboxilação. Agora, o que é uma reação de descarboxilação de ácido carboxílico? Esse composto aqui que você está vendo é o ácido acetoacético. Ele é um líquido viscoso, que ele é preparado em laboratório, mas uma vez que ele é preparado, ele tem que ser utilizado imediatamente. Isso porque a temperatura ambiente, em aproximadamente 2 horas, essa molécula aqui vai se decompor. O ácido acetoacético que você está vendo aqui, ó, ele começa a perder gás carbônico e esse ácido acetoacético aqui dentro começa a se transformar em acetona. Você pode acelerar isso se você aquecer a solução. Se você aquecer ele, aí essa decomposição vai acontecer muito rápido. Ou você aquece, ou você adiciona, por exemplo, uma base. Se você adicionar a base aqui dentro, a descarboxilação também vai acontecer muito rápido. Ou se você simplesmente deixar esse cara lá no laboratório, ele vai acabar sofrendo essa decomposição do mesmo jeito. Então, por que isso acontece? Por que essa decomposição acaba liberando gás carbônico? Por que esse tipo de composto aqui não dá para se trabalhar com ele no laboratório? Pessoal, ácidos carboxílicos contendo carbonila na posição beta podem sofrer a descarboxilação. Não só podem, como vão. Ou com o tempo, se você simplesmente deixar ele no laboratório e depois de pronto ele vai se decompor, ou você pode acelerar isso por aquecimento ou com o uso de uma base. Então essa molécula aqui, com o tempo, ela acaba se transformando nisso, numa molécula de gás carbônico e em acetona. Tá vendo aqui, ó, esse carbono 2 é esse carbono aqui. Ele se desacoplou do carbono 1, ó, desse ácido carboxílico que está aqui. Isso aqui só acontece porque esse ácido carboxílico está separado por um carbono e aqui, ó, tem uma carbonila. Isso é um ácido carboxílico que tem na posição beta uma carbonila. O truque para isso aqui acontecer está aqui no carbono 3. E nós vamos ter que aprofundar nisso e entender por que isso está acontecendo. Por que outro ácido carboxílico não descarboxila? Por que só esse tipo aqui, ó? Toda vez que você tiver uma carboxila e eu tiver um carbono alfa e o carbono beta for uma carbonila, isso aqui não vai ficar aqui. Quando aqui é um éster, tudo bem. Quando é um éster, ele fica aqui sem problema nenhum. Nós até vimos, são os beta-cetoésteres. Mas se for um ácido carboxílico, ele vai acabar descarboxilando. Agora, o que explica então essa decomposição? A saída, a desconexão do carbono 1 do carbono 2, nessa estrutura em específico. Primeiro vamos olhar o que acontece se a gente adicionar base a um composto desse tipo, que tem um ácido carboxílico, um carbono alfa e o carbono beta é uma carbonila. E aqui é um grupo R qualquer. Nós vimos a síntese, a síntese dos betas de carbonílicos, que aqui eu posso colocar qualquer grupo R. Mas se eu tiver aqui um ácido carboxílico, eu colocar hidróxido de sódio, nós já sabemos o que vai acontecer. O íon H- vai usar um dos seus pares de elétrons livres para capturar o hidrogênio do ácido carboxílico, para formar uma molécula de água neutra. Esse par de elétrons vai se acoplar a esse hidrogênio, forma uma molécula de água neutra, ao mesmo tempo que essa ligação se rompe e o par de elétrons dessa ligação vai na direção do oxigênio, formando um ânion carboxilato. Por que isso valeu a pena? O íon hidróxido tem a carga negativa localizada num átomo único. O íon carboxilato não. O par de elétrons forma a dupla, essa dupla se rompe e vai para o oxigênio. Ela pode voltar, isso daqui, o carboxilato se estabiliza por ressonância.
Eu não vou nem mais colocar aqui porque nós já vimos isso em aulas anteriores. Vale a pena tirar a carga negativa daqui e colocar essa carga negativa nesse átomo de oxigênio aqui, porque o ânion carboxilato se estabiliza por ressonância. Agora, na próxima etapa, isso daqui vai se desacoplar daqui como grupo abandonador, como uma molécula de gás carbônico neutra. Isso quer dizer que esse carbono aqui tem que se desacoplar desse carbono. Uma ligação carbono-carbono vai ter que se romper. Isso é estranho, porque eu tenho falado para vocês o tempo todo que uma ligação carbono-carbono é uma ligação forte. São o mesmo elemento, átomos do segundo período, é uma energia de ligação alta, isso daqui é uma boa ligação. Eu estou falando o tempo todo que essa ligação é forte, como você me diz agora que essa ligação vai se romper? O que está acontecendo? Vamos analisar isso com mais calma. Por que esse grupo acaba saindo? Para formar aqui uma molécula de gás carbônico, uma molécula de CO2 é um carbono unido com uma dupla com oxigênio e outra dupla com outro oxigênio. Então eu preciso de uma outra dupla aqui. Como que essa dupla é formada? Se um desses pares de elétrons do oxigênio negativo formar uma dupla aqui e quebrar essa ligação, o par de elétrons dessa dupla for na direção desse carbono, isso forma uma molécula de gás carbônico neutra. Então vamos propor esse mecanismo. Quando esse par de elétrons formar uma dupla aqui, forma-se essa ligação dupla. Na hora então que o oxigênio usou um par de elétrons para formar uma dupla, a ligação desse carbono com esse tem que se romper. Então forma a dupla, esse par de elétrons, essa ligação quebra e vai na direção desse átomo de carbono. Pessoal, nesse caso essa ligação se rompe porque olha o que fica para trás. O par de elétrons está nesse carbono separado por uma ligação simples de uma dupla carbono-oxigênio. Isso daqui é um ânion enolato, que nós já vimos que se estabiliza por ressonância. Então, peraí. Então, quando essa ligação se quebra, o par de elétrons não vai para um carbono qualquer. Ele vai para um carbono de um ânion enolato. Então, isso daqui tem estabilidade. Isso daqui tem uma estabilidade suficiente para ser formado. E por que isso daqui se formou? Por que valeu a pena isso daqui ser formado? Isso dá origem agora a um composto neutro, uma molécula neutra que se desprende do meio reacional na forma de gás. Isso envolve aumento de entropia, nós já conversamos um pouco sobre isso. O que rege, o que governa a quebra dessa ligação aqui, pessoal, é a termodinâmica. O aumento da entropia do sistema é que faz com que essa ligação se quebre. Primeiro porque vale a pena formar esse ânion, ele consegue se estabilizar por ressonância, e segundo, porque isso daqui vai se desprender do sistema na forma de gás e vai levar a um aumento de entropia. Então eu tenho aí grandes motivos para que isso daí ocorra de fato. Uma vez que se formou o ânion enolato, agora, dentro do meio reacional, se tiver qualquer fonte de hidrogênio, por exemplo, uma molécula de água, o ânion enolato pode capturar o hidrogênio de uma molécula de água, formando agora, na hora que esse par de elétrons se ligar a um hidrogênio, forma aqui um grupo CH3 neutro, e eu tenho agora uma molécula de cetona neutra, ao mesmo tempo que o meio volta a ficar básico. Como eu restauro em OH-, ele pode ir atrás de outra molécula desse tipo aqui para promover toda essa descarboxilação de novo. Essa é uma reação de descarboxilação de ácido carboxílico catalisada por meio básico. Agora, a descarboxilação não é obrigatório que você adicione base para que isso aconteça. Ela vai acontecer independente de você colocar base ou não, mesmo que você deixe esse composto que tem essa estrutura lá no laboratório de um dia para o outro, no outro dia isso daqui já vai ter saído como gás carbônico. Por que isso acontece? Vai ser um pouco mais lenta, mas vai ter um mecanismo que explica isso também. Pessoal, essa ligação aqui, mesmo que o meio esteja neutro, vamos ver o que acontece. Essa ligação, ela gira em torno dela mesma. Então, se essa ligação aqui gira em torno dela mesma, ela pode mandar esse grupo OH para cima e a carbonila para baixo. Estão vendo? Essa ligação aqui gira. Quando o grupo OH vem aqui para cima e a carbonila aqui para baixo, olha o que eu tenho aqui. Pares de elétrons, carga negativa, hidrogênio extremamente positivo porque está conectado ao oxigênio que polariza a ligação na direção dele. Isso significa, pessoal, que aqui essa carga negativa pode interagir com essa carga positiva a ponto de capturar esse hidrogênio daqui. Esse par de elétrons pode formar uma ligação simples oxigênio-hidrogênio com esse hidrogênio. Quando isso acontece, olha o que pode acontecer também simultaneamente, pessoal.
Quando esse oxigênio usa o par de elétrons para se ligar a esse hidrogênio e formar uma nova ligação oxigênio-hidrogênio, quando ele se conecta, esse par de elétrons já pode vir para cá formar uma dupla carbono-oxigênio. Quando uma dupla se forma aqui, essa ligação pode se romper e ir na direção dessa posição. Ó. Esse par de elétrons vem e forma uma dupla com esse carbono. Ao mesmo tempo que essa ligação π se rompe, vai na direção do oxigênio, formando um enol neutro. Ao mesmo tempo que o gás carbônico se desprende entropicamente de novo. De acordo com a fisicoquímica, de acordo com a termodinâmica, vale a pena isso daqui sair, porque deixa para trás o intermediário neutro. Está vendo um enol? Esse monte de seta que você está vendo aqui dá origem a esse enol. Vamos analisar de novo. Ó. Esse par de elétrons captura esse hidrogênio formando essa ligação. Quando ele captura esse hidrogênio, esse par de elétrons forma uma dupla carbono-oxigênio. Está aqui, ó. É esse par de elétrons aqui. Quando essa dupla é formada, essa ligação se rompe e vai na direção do orbital P dessa carbonila, formando uma dupla carbono-carbono. Essa ligação π, a ligação dupla, era a ligação sigma, que mantinha esse carbono ligado a esse. Quando essa dupla se forma, a ligação π carbono-oxigênio se rompe e vai na direção do oxigênio, formando, então, por fim, esse enol neutro. Então, nem passo por um intermediário com carga nesse caso. Lentamente isso daqui vai acontecendo e vai liberando gás carbônico. O enol, nós já vimos anteriormente, é uma espécie que acaba se reorganizando, só se tiver um motivo muito bom para essa espécie ficar na forma de enol. O que acaba acontecendo é que ele acaba se reorganizando para sua forma carbonílica. Com qualquer espécie que tenha um hidrogênio que seja possível de ser capturada no meio. Vamos aqui botar uma molécula genérica, um hidrogênio conectado a alguma coisa. O que acontece é que um enol está em ressonância. Ó. Esse par de elétrons pode formar aqui uma dupla, essa ligação π se rompe e vem para o carbono da ponta, gerando uma carga negativa aqui. Essa carga negativa daqui já pode capturar um hidrogênio. Então, vou representar assim. Ó, o par de elétrons desce para formar uma dupla carbono-oxigênio. Essa ligação π se rompe e vai para o carbono da ponta. Daqui, esse par de elétrons já captura um hidrogênio, ó, gerando o grupo CH3 neutro nesse caso. A base conjugada que é formada quando esse hidrogênio é capturado pode remover esse hidrogênio que está aqui do que era inicialmente um enol. O par de elétrons vai na direção do oxigênio e forma um composto carbonílico neutro. Então está aí um mecanismo que explica como que um enol pode acabar voltando para sua forma carbonílica. Então eu acabo tendo de novo a mesma coisa. Um composto carbonílico e uma molécula de gás carbônica neutra que sai. Então, pessoal, o que eu quero que vocês saibam aqui de resumo é que um ácido carboxílico, se ele estiver separado por um carbono alfa e o carbono beta for uma carbonila, não tem como manter esse ácido carboxílico aqui. Ele vai acabar se desprendendo na forma de gás carbônico. Na bioquímica, inclusive, vocês veem vários exemplos de reações de descarboxilação, onde eu tenho aqui nessa posição uma carbonila de cetona. Isso explica muitas reações desse tipo lá na bioquímica. Agora então vamos voltar, agora que você já sabe desses detalhes e nós vamos usar eles vão ser importantes, vamos começar a analisar como que beta-cetoésteres podem ser úteis no laboratório. Então, ou você compra, por exemplo, esse daqui é o acetoacetato de etila. Você pode comprar ele já pronto, no caso o acetoacetato de etila. Em 2019, quando eu entrei no site da Sigma Aldrich, 1 litro dele, né, esse aqui que você está vendo, custa R$ 447. Em termos de laboratório, isso é um reagente barato e ele é extremamente útil. Ele tem uma versatilidade muito grande na área de síntese. Raros são os laboratórios de síntese orgânica que não tem isso daqui disponível pronto para ser utilizado por algum aluno de mestrado ou doutorado ou aluno de iniciação científica. Do mesmo jeito, você pode usar não somente o acetoacetato de etila. Nós vimos como sintetizar aqui várias cadeias carbônicas diferentes. A reatividade vocês vão descobrir que é sempre a mesma. O que nós vamos analisar agora para o acetoacetato de etila vale para outros derivados de beta-cetoésteres que vocês viram como sintetizar lá no vídeo, na parte 1 e na parte 2, no vídeo 1 e no vídeo 2 dessa mesma aula que nós estamos estudando. Então vamos lá, o que eu posso fazer com acetoacetato de etila no laboratório? Você pode representar ele assim ou assim. A gente tem representado com esse grupamento CH2CH3 na forma de ET, etil, para simplificar a estrutura e ocupar menos espaço aí na hora que a gente estiver rabiscando no caderno.
Então, que tipo de reação é possível de se fazer com beta-cetoéster? É possível fazer alquilação, aumento de cadeia carbônica, utilizando tanto o acetoacetato de etila como derivados de beta-cetoéster, onde eu tenho cadeias carbônicas diferentes aqui. Como essa reação é feita? Se você pegar aquele líquido então, que eu acabei de mostrar, o acetoacetato de etila, numa primeira etapa, você vai misturar com uma solução de etóxido de sódio em etanol. Na segunda etapa, você vai colocar um haleto orgânico. Um haleto orgânico aqui, ó, esse X é um átomo de cloro, um átomo de bromo, e o R é uma cadeia carbônica. Numa terceira etapa, agora você vai adicionar uma solução aquosa de hidróxido de sódio e vai aquecer. Olha com o que você termina, pessoal. Uma cetona. Eu comecei com isso e eu terminei com isso. Tá vendo aqui, ó? Essa parte da estrutura parece que é essa parte. Esse carbono aqui é esse carbono que eu estou vendo aqui. Esse carbono aqui, ele se acoplou a um grupo R que veio aqui do haleto de alquila, do haleto orgânico que eu estou vendo aqui. E por algum motivo esse grupamento não está mais aqui no final. Ele saiu, ele se desacoplou aqui de alguma forma. Como que isso aconteceu? O que explica essa reação e por que essas etapas? Vamos entender a química que está por trás dessa reação. Primeiro vamos olhar um exemplo específico. No laboratório, se eu pegar acetoacetato de etila, misturar primeiro com etóxido de sódio em etanol. Segunda etapa, eu adicionar brometo de butila, que é esse composto aqui, ó. Um átomo de bromo ligado a um CH2, 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 CH3, uma cadeia carbônica de 4 carbonos. Numa última etapa, adicionar uma solução de soda cáustica e aquecer, eu termino com esse composto. Olha aqui, pessoal, os 4 carbonos que eu estou vendo aqui, 1, 2, 3, 4, vieram do haleto de alquila. 1, 2, 3, 4. Esse carbono 1 é esse carbono 1. Esse carbono alfa carbonílico é esse carbono aqui. Esse grupo CH3 é esse grupo CH3. Então, se aqui fosse um anel aromático no começo, aqui eu terminaria com anel aromático. Então, qualquer grupo que estivesse aqui seria o mesmo grupo que veio aqui do reagente. Então, por isso que eu estou falando que não precisa ser só acetoacetato de etila, pode ser outros derivados. Mas primeiro vamos pensar no mecanismo disso. Algo aconteceu entre esse carbono e esse carbono para dar origem a essa nova ligação. E esse grupamento todo aqui, ele não está aqui no final, por algum motivo ele saiu. Como que eu consigo explicar isso? Em termos de laboratório, praticamente falando, como que essa reação é feita? Então, mesma história. Primeira etapa, você tem que preparar o etóxido de sódio ou comprar ele pronto. Isso é feito, mesma história, preparando uma solução, colocando etanol sob resfriamento, adicionando sódio metálico para promover uma reação de simples troca ou deslocamento. Na próxima etapa, uma vez fabricado o ânion etóxido, ou você já comprou ele pronto, agora você vai adicionar o meio reacional acetoacetato de etila. Adicionou acetoacetato de etila, na próxima etapa você vai adicionar brometo de butila, que é esse líquido incolor meio oleoso, com aspecto meio oleoso que você está vendo aqui. Na última etapa, depois que você já adicionou o brometo de etila, agora você vai submeter o meio reacional a um aquecimento e vai misturar uma solução de soda cáustica aqui dentro. E aí você vai perceber que essa solução vai começar a borbulhar, vai desprender alguma coisa na forma de gás aí de dentro. Então, o que está acontecendo? Vamos analisar cada uma dessas etapas mais devagar. Então, na primeira etapa, o acetoacetato de etila entra em contato com uma solução de etóxido de sódio. Então, pessoal, se eu pensar que uma reação de transesterificação vai acontecer aqui, é aquela história, ó. Mesmo que aqui ele acople, par de elétron sobe, quando ele descer e expulsar esse grupo, essa transesterificação não leva a nenhum novo produto. Então, por isso que eu tenho que usar o íon etóxido nesse caso. Se eu utilizar o íon OH- logo aqui no começo, o íon OH- vai promover uma hidrólise básica aqui e vai formar um ácido carboxílico. O ácido carboxílico vai formar um carboxilato e esse carboxilato, ó, carbono alfa, carbono beta, uma carbonila. O que vai acontecer é que ele vai se desprender na forma de gás. Então eu tenho um motivo muito bom para não deixar esse composto entrar ainda em contato com o hidróxido de sódio. Não dá para fazer isso. Se eu respeitar e usar então uma base desse tipo aqui, o que vai acontecer é que essa base vai remover o hidrogênio que está no carbono alfa, um dos hidrogênios que está aqui, ó, para formar um ânion enolato que se estabiliza por ressonância nas duas
carbonilas. Então, ó, quando o etóxido remove o hidrogênio daqui, forma um etanol neutro, e agora esse par de elétrons se estabiliza por ressonância. Essa primeira etapa valeu a pena. Tirei a carga localizada no ânion alcóxido, no ânion etóxido nesse caso, e coloquei aqui nesse carbono para formar um ânion enolato de beta-cetoéster. Essa é a primeira etapa da reação. Na segunda etapa, lembra que a gente adiciona um haleto de alquila? Quando eu adiciono aqui brometo de butila, esse carbono 1 é positivo, porque ele está ligado a um átomo que tem uma certa eletronegatividade, o bromo. Então essa ligação está polarizada, tem uma carga positiva aqui. Isso vai atrair a carga negativa desse carbono com essa carga positiva. Quando eles estiverem muito perto, vai acontecer uma substituição nucleofílica SN2. Esse par de elétrons vai se acoplar ao carbono 1, formando uma nova ligação carbono-carbono, e o bromo se desconecta na forma de um brometo, um bom grupo abandonador, um átomo grande, polarizável. A nuvem eletrônica se deforma no espaço e não deixa acumular carga negativa em nenhum ponto pequeno do espaço. Isso daqui é um bom grupo abandonador, então essa reação ocorre sem muitos problemas. Como isso daqui é uma SN2, o cuidado que você tem que tomar é de lembrar de usar no máximo um haleto de alquila secundário. Esse daqui é um haleto de alquila primário. Tá vendo? Aqui é um grupo CH2. Não tem impedimento estérico, então a SN2 ocorre muito fácil. Se você usar aqui um haleto de alquila terciário, a reação não vai acontecer por SN2, vai acabar acontecendo uma eliminação. Então cuidado, a exigência aqui é usar um haleto de alquila primário ou no máximo um haleto de alquila secundário. Isso dá origem a esse composto. Uma vez produzido isso, agora que eu consegui acoplar esse carbono nessa cadeia carbônica, se você numa próxima etapa adiciona base, uma solução de NaOH, NaOH em água, pessoal, nós já vimos nas aulas anteriores que ele hidrolisa, promove hidrólise básica de éster. A hidrólise básica vai colocar aqui, vai produzir um ácido carboxílico e liberar esse grupo O etil na forma de uma molécula de etanol neutra. Nós já temos esses mecanismos aí no seu caderno e na apostila. Se você quiser dar uma voltada aí e olhar, éster em contato com solução aquosa básica promove hidrólise básica de éster. Ok, produziu esse composto. Mas agora vamos olhar para ele com cuidado. Um ácido carboxílico, está aqui um carbono alfa e aqui no carbono beta uma carbonila. Nós vimos que ácidos carboxílicos, se estiverem posicionados a 2 carbonos de uma carbonila, isso daqui vai sair na forma de gás carbônico. Primeiro, com o tempo, isso daqui pode, com o tempo, reorganizar de forma a colocar o hidrogênio em contato com esse par de elétrons, de forma que forme um enol inicialmente neutro e libere uma molécula de gás carbônico. Esse enol nós já vimos que se reorganiza para a forma carbonílica, por um mecanismo que você já tem aí, que você acabou de ver, para dar origem então a esse composto. Ou você pode simplesmente acelerar isso com o uso de base e aquecimento. Nós vimos também o mecanismo, como que acontece quando eu removo isso daqui no meio básico para formar um carboxilato, então o carboxilato se desprende na forma de gás carbônico. Então existem, ou deixar o composto quieto, ou você acelerar por aquecimento e base, vai acabar formando esse composto. Ó. O resultado então é que eu tiro esse grupamento ácido carboxílico, ó, tá vendo? Ele sai daqui e eu fico para trás com essa parte, ó. Eu acoplo esse carbono aqui, que é exatamente esse, a essa cadeia carbônica que veio do haleto de alquila. Agora, qualquer que seja a cadeia carbônica aqui, que eu quiser, basta eu ir variando a estrutura do reagente. Se eu quisesse mais um carbono aqui, eu tinha que ter usado o brometo de pentila. Se eu quisesse menos carbonos aqui, eu teria que ter usado o reagente com menos carbonos. A estrutura desse reagente vai mandar na estrutura que vai aparecer aqui no produto final. Essa cetona, agora, se você quiser, isso daqui continua sendo uma carbonila reativa. Eu posso fazer reação, por exemplo, de redução, para fazer isso daqui virar um álcool. Esse álcool pode reagir com um cloreto de acila para formar um éster. Essa carbonila pode sofrer ainda uma reação com reagente Grignard. Então, ou seja, isso daqui ainda pode ser material de partida para um monte de outras coisas, para continuar modificando a cadeia carbônica e obter substâncias de interesse comercial. Qual que é o mecanismo então dessa reação, agora pensando o que está acontecendo aqui dentro do Erlenmeyer? Uma vez que o acetoacetato de etila entrou em contato com o ânion etóxido, ele remove o hidrogênio
do carbono alfa, formando aqui uma carga negativa que se estabiliza por ressonância. Aqui é uma carga positiva. Carga negativa vai atrair a carga positiva. Quando eles estiverem suficientemente próximos, esse par de elétrons vai se acoplar ao carbono 1. Ao mesmo tempo que essa ligação carbono 1-bromo se rompe e o bromo leva embora esse par de elétrons porque ele acomoda ele muito bem. É uma SN2, ó. Na hora que o par de elétrons se acoplou ao carbono 1, viu? Esse aqui se desacoplou e o bromo levou embora o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono 1 e agora a carga está num lugar muito melhor. Mesmo que aqui a carga antes estivesse distribuída por ressonância, aqui são átomos do segundo período, átomos pequenos. Aqui eu tenho um átomo grande do quarto período, muito bom para acomodar carga negativa. Então valeu a pena essa transferência de carga daqui para cá por uma reação SN2. Quando você submeter isso ao meio básico, eu vou hidrolisar esse éster. Isso aqui vai sair na forma de uma molécula de etanol neutra, produzindo um ácido carboxílico que está carbono alfa, carbono beta, estar aqui, ó, separado por 2 carbonos de uma carbonila de cetona. Como nós já vimos, isso daí acaba se desprendendo na forma de gás carbônico e olha a estrutura que eu fico para trás. Isso é uma reação de alquilação que promove aumento de cadeia carbônica. Essa é a nova ligação carbono-carbono. Do mesmo jeito, dá para fazer reações de dialquilação. Você não precisa ficar limitado a só uma conexão. Eu posso colocar 2 cadeias carbônicas nesse carbono aqui. Por quê e como? Agora vai envolver muito mais etapas. Ó. No primeiro momento eu vou ter que colocar etóxido de sódio. No segundo momento, brometo de butila. Numa terceira etapa, agora de novo eu vou colocar etóxido de sódio mais uma vez. E depois um haleto orgânico de novo. E só então eu vou promover a hidrólise. E aí esse composto se converte nesse composto agora. Ó. Esse carbono aqui tem uma cadeia carbônica e outra cadeia carbônica. E repara na coincidência, são 4 carbonos e os 2 reagentes trouxeram 4 carbonos. Então o que aconteceu? A primeira etapa, ó, a primeira e a segunda, é o que você já viu. A base forte vai remover um hidrogênio daqui, colocando aqui um par de elétrons formando um anenolato. Esse anenolato vai atacar o haleto de alquila para ligar o carbono alfa ao carbono 1. A primeira cadeia carbônica, ou seja, a alquilação está feita. Se você hidrolisar com meio básico e remover, se esse éster aqui virar um ácido carboxílico, isso vai embora e forma o produto que você acabou de ver antes, um produto de monoalquilação. Mas repara no seguinte, pessoal, aqui ainda tem um átomo de hidrogênio aqui, ó. Ou seja, esse hidrogênio aqui ainda é ácido, porque ele está posicionado entre 2 carbonilas. Então, se numa terceira etapa eu adicionar de novo outro equivalente de etóxido de sódio e depois adicionar um haleto orgânico, o etóxido vai remover um hidrogênio que está aqui, formando um ânion. Esse ânion vai de novo atacar o carbono 1 e eu vou acoplar uma segunda cadeia carbônica ao carbono alfa carbonílico. Repara um detalhe. Eu coloquei aqui o mesmo haleto de alquila nessa etapa e nessa etapa. Mas eu não precisava colocar as 2 cadeias carbônicas iguais. Se aqui eu colocar um haleto e aqui eu colocar um outro haleto com uma estrutura diferente, uma cadeia carbônica maior, eu termino com uma cadeia carbônica que veio da primeira etapa e uma cadeia carbônica que veio da segunda etapa. Você não está limitado a colocar aqui nas 2 etapas dessa síntese o mesmo reagente. Você pode usar haletos de alquila diferente e terminar com cadeias carbônicas diferentes aqui. Agora não tem mais jeito. Agora aqui é um carbono quaternário, não tem mais hidrogênios aqui para ser removido. Então agora só me resta promover a hidrólise desse éster para que ele vire um ácido carboxílico. Mas agora o ácido carboxílico está aqui separado de um carbono, logo aqui no próximo é uma carbonila de cetona. Isso quer dizer que quando eu aquecer ou colocar a base, isso daqui se desprende na forma de gás carbônico para deixar aqui só esse grupo, que é exatamente esse grupo que você está vendo aqui agora ligado a 2 novas cadeias carbônicas. Esse tipo de síntese no laboratório é extremamente útil quando você usa o acetoacetato de etila, que é esse composto aqui, e usa haletos de alquila diferente. O que acaba acontecendo é o seguinte: quando numa primeira etapa eu uso uma base para remover esse hidrogênio daqui, eu posso acoplar ele, por exemplo, nesse carbono. E aí eu alquilo, faço a primeira reação de alquilação.
Num segundo momento, se eu usar a base de novo e colocar um outro haleto de alquila, por exemplo, esse cara aqui, ó, o 2-bromo-metilnaftaleno, o par de elétrons vai atacar agora esse carbono e eu vou terminar, pessoal, ó, com essa cadeia carbônica acoplada ao carbono alfa e essa cadeia carbônica também, ó, tá vendo? Eu não preciso colocar as duas cadeias carbônicas iguais. As cadeias carbônicas que eu termino aqui vão ser função da estrutura. Nesse caso aqui eu usei um reagente chamado epicloridrina, que é esse, e o reagente chamado 2-bromo-metilnaftaleno, que é esse. É claro que antes disso daqui tinha aqui um éster, que é hidrolisado, vira um ácido carboxílico, e o ácido carboxílico se desprende porque ele está numa posição estratégica em relação a essa carbonila. Então isso daqui é um tipo de síntese que no laboratório dá origem a várias moléculas com estrutura muito interessante, que pode ser utilizada aí nesse caso, como por exemplo um esqueleto carbônico que vai dar origem a um monte de medicamentos diferentes. Agora então você vai terminar de ler a aula 10 e vai fazer os exercícios que estão faltando, o 7, o 8, o 9 e o 10. E aí a complementação que você precisa de suporte para essa aula é o Química Orgânica Volume 2 Solomos, disponível também no site da biblioteca.